Dice assim, capítulo 2, verso 4, quando habla do nascimento de Jesus, que José tuvo que ir, subir de Galileia e de la cidade de Nazaré a Judeia, a la cidade de Davi, que se chama Belém, por ser ele de la casa de la casa e de la família de David, para inscrever-se junto com Maria, desposada com ele, la qual estava encinta. E sucedeu que mientras estavam eles allí, se cumpriram os dias de seu alumbramento, e deu à luz a seu filho primogênito, e lhe envolveu em pañales, e lhe acostou em um pesebre. Leia essa parte aí, em voz alta. Então, não havia quê? Lugar para eles em el mesão. É exatamente isso que vem acontecendo ao largo de toda a história. Deus, ele não encontra lugar na vida das pessoas. Ele não encontra lugar. Desde que o homem pecou em el Edém, Deus, ele vem buscando o homem. Ele vem buscando na reconciliação, buscando fazer com que o homem se vuelva para ele, buscando lugar para estar na vida do ser humano. Mas ele não encontra, porque desde que ele foi rechaçado allá em el Edém, ele vem sendo rechaçado a lo largo da história. A lo largo da história, o ser humano vem colocando Deus afuera, Deus a um lado. Quando você lê, por exemplo, o capítulo 9, 8, 9 e 10, anote aí para que depois você leia na casa, 8, 9 e 10 de Ezequiel. Aí você vai ver nesse capítulo o que o pueblo hacía com o templo, de como as pessoas estavam tratando a casa de Deus, porque eles não entendiam a razão por que Israel estava sendo massacrado por seus inimigos, por que seus inimigos estavam prevalecendo contra eles, por que Nabucodonosor havia invadido Jerusalém e estava levando todo o povo para ser cautivo. Eles não entendiam por quê, mas porque o próprio povo, os próprios sacerdotes, os próprios levitas, eles estavam profanando o templo e colocando dentro do templo de Deus objetos de adoração. E a coisa foi tão grave que aí está uma delas mensagens mais tristes que eu já leí na Bíblia. Que quando eu leí por primeira vez, meus olhos se llenaram de lágrimas, porque disse que a glória de Deus saiu do templo. Eles expulsaram a Deus de seu próprio templo. Eles expulsaram a Deus. Era como se eles dissessem: aqui não há quê? Lugar para ti. E eles expulsaram Deus do templo. E aí, quando você vê a história que Nabucodonosor entrou e destruiu o templo de Jerusalém, muitos questionam por quê? Não era a casa de Deus? Não, não era mais a casa de Deus. Era apenas um edifício. Era um edifício, nada mais. Era um prédio. E eles expulsaram Deus de aí. E por isso que Deus permitiu que fora destruído, porque Deus já não estava mais aí. O mesmo aconteceu com o templo que foi edificado por Herodes em los dias de Jesus. Porque eles também expulsaram Jesus do templo. Eles não aceitaram Jesus aí, por segunda vez. A primeira, eles rechaçaram ao Senhor Deus e a glória de Deus se foi. Mas Deus, como sempre lo hizo, buscando lugar, Ele envia seu Hijo e seu Hijo regressa ao templo, a esse lugar sagrado, e eles fazem lo mesmo.
Primeiro, não encontrou lugar. Depois, eles rechaçam Jesus, e por isso que a cruz é um símbolo, não? De rechaço, de que eles disseram não para Deus. Ele não encontrou lugar. E até hoje, isso está sucedendo. Ele não está encontrando lugar nas pessoas. Essa é a razão porque muitos não recebem o bautismo com o Espírito Santo, porque Deus não encontra lugar. Porque o coração de Édia está lleno de si mesmo. O coração de Élia está lleno de seus próprios, de suas próprias vontades, está lleno de rancores, está lleno de ressentimentos, está lleno de vanidades, está lleno de muitas coisas, e Jesus não encontra lugar. Ele não encontra lugar, ele busca lugar para que ele possa posar, para que ele possa passar aí, ele não encontra. Então, se muitas pessoas, elas continuam vazias, mesmo professando na fé, mesmo estando dentro de uma igreja, de uma religião, mas elas estão vazias, porque elas estão expulsando ele, não há lugar, não há lugar. A Bíblia diz que Jesus uma vez foi entrar na cidade dos samaritanos, e eles expulsaram Jesus de aí, expulsaram Jesus, não deixaram Jesus. Pedro e Juan e Santiago disseram: Senhor, quer que mandemos descender fogo sobre eles? E Jesus disse: não sabeis de que espírito sois, não hagam isso. Eles me estão rechaçando a mim, eles rechaçaram. O povo, na época do profeta Samuel, pediu um rei, e Samuel se indignou: não, o rei é o Senhor, e o povo não queremos um rei como as outras nações. E Samuel não queria, e Deus disse: Samuel, eles não te estão rechaçando a ti, eles me estão rechaçando a mim, para que eu não reine sobre eles. Dá-lhes um rei, dá-lhes o rei que eles querem. Então, assim, a raça humana sempre foi fazendo com Jesus. Ele não encontra, o que ele não encontra? Lugar. Então, se hoje nós vemos a gente fazendo essas festas e tudo isso, mas a pergunta é: Jesus encontrou lugar nessa casa? Ele não encontrou lugar. Ele não encontrou lugar nessas famílias, e por isso que as famílias estão como estão hoje. As pessoas vivem esses altos e baixos, porque ele não encontra lugar. Ele quer entrar, ele quer habitar, ele quer dar às pessoas o que ele vino a trazer: a salvação, a paz, a vida. Ele quer fazê-lo, mas ele não encontra lugar. Ele ensinou. Nós estamos vivendo nos últimos dias da Hogueira Santa, não? Do Getsemani, e que nós hemos ensinado durante esses 30 dias que venimos falando sobre a Hogueira Santa. Que se haga tu vontade. Que é isso? Que é isso? Que é isso? És Deus encontrar que? Lugar. E foi o que aconteceu. Jesus, ele deu o exemplo, porque quando ele orou 3 vezes, ele orou, Padre, se és possível, passa de mim essa copa. Mas o Padre não respondeu, 3 vezes. Então, como ele viu que o Padre não respondeu, porque o Padre sempre respondia, ou não é verdade? Sempre ele respondia. Antes dele ressuscitar Lázaro, ele levantou os olhos e disse assim: Padre, graças te dou, porque tu sempre me escutas. Ou seja, Deus sempre escutava Jesus, ou não é verdade? Sempre. Mas ele orou 3 vezes. Quando que Jesus teve necessidade de orar 3 vezes para receber uma resposta? Nunca. Mas ele orou 3 vezes, e como ele não obteve resposta, ele entendeu: a vontade do Padre é que eu beba a copa. Então ele se levantou e foi. Amém, gente? Deus encontrou lugar.
encontrou lugar. Mas às vezes nós outros oramos e insistimos por algo que Ele já deu que não. Mas a pessoa quer tentar. Ela quer seguir insistindo que Deus se sujete ao querer de ella, à vontade de ella. E Ele não ora. Então Ele não encontra lugar. Quantas vezes Ele já mostrou, você tem que perdonar, mas a pessoa não vou ser, não vou. Ele não está encontrando lugar. Quantas vezes Deus já digo, deixa essa amistade, deixa essa relação, isso está mal, Deus já mostrou, já falou, mas a pessoa resiste, ela insiste, ele não está encontrando lugar, ele está pedindo a ella, haga isso, e ela não hace, ele não está encontrando lugar. E quando ele não está encontrando lugar, porque a pessoa, em outras palavras, ela está dizendo, eu não quero tu governo, eu não quero que tu estejas em mim. Em outras palavras, é isso que eles estão dizendo. Elas estão expulsando Deus de suas vidas. Elas estão expulsando Jesus de seu coração. Porque elas não querem que Ele esteja aí. Porque quando você resiste à vontade de Deus, é isso que você está dizendo. Eu não quero tu governo. Eu quero ser minha vontade. Não quero ser a tua. Eu quero fazer as coisas da minha maneira. É como se eu dissesse, eu tenho mais razão que tu. Eu tenho mais razão que tu. Sei mais que tu. Então, nós vemos neste episódio, nesta situação de Jesus, já desde seu nascimento, não havia lugar para Ele. Não havia. Não havia. Não era porque faltava dinheiro, não é porque ele era pobre, não. Era porque não havia lugar. Pensa-lo. Será que ele está encontrando lugar em seu coração? Ele está encontrando lugar em sua vida? Você está permitindo Jesus estar dentro de seu hogar, de seu matrimônio, de sua família, ou você está imponendo a Ele seu querer? Eu sou assim, essa é a minha maneira de ser, mas não é a maneira correta. E Ele já digo, e Ele já falou que eu tenho que cambiar, mas eu não lhe dou lugar. E aí, quando nós terminamos a Bíblia, abra aí, Apocalipse, capítulo 3. Encontraram? Último livro da Bíblia, não há como equivocar-se. Vá à última página da Bíblia, que você já encontra Apocalipse. Encontrou? 3:20. 3:20. 3. Antes do 4, depois do 12. Para que não lhe quede dúvida. 3:20. Ele disse assim: E aqui, eu estou a la puerta. E quê? Mira-me a mim. Ele estava escrevendo isso aqui para quem? Para a igreja de Laodiceia. Igreja. Ele estava escrevendo para a igreja. Veja o grado da situação que vivimos hoje. Exatamente o que aquela gente, isso, no profeta Ezequiel, quando a glória de Deus se foi do templo, porque eles expulsaram Deus do templo. Eles echaram Deus do templo. E aqui no Apocalipse, na carta para as igrejas, Jesus dijo, e aqui, eu estou aonde? A la puerta. É como se ele estivesse allí afuera, ao lado de afuera. Ele não está dentro. Ele está fora. O Senhor da igreja, aquele que deu a vida por la igreja, aquele que morreu por la igreja, aquele que ressuscitou por la igreja, aquele que vive por la igreja, aquele que vive por la igreja, aquele que murió por la iglesia, aquele que murió por la iglesia, aquele que ressuscitou por la iglesia, aquele que deu a vida por la iglesia, aquele que murió por la iglesia, aquele que ressuscitou por la iglesia, aquele que murió por la iglesia,
foi expulsado da igreja. Foi colocado para fora da igreja. E é isso o que muitos cristianos, muitos crentes estão fazendo. Eles estão expulsando Jesus de suas almas, de suas vidas. Eles estão rechaçando o que Jesus está falando-lhes. Estão colocando Jesus afuera. Mas veja que ele nunca desiste. Ele nunca desiste do ser humano. Porque ele vindo exatamente para salvar. Ele vindo para salvar. Então ele diz, eu estou a la puerta. Estou do lado de afuera. Mas eu llamo. Se alguno oye mi voz e abre la puerta, entraré a ele e cenaré com ele e ele comigo. Ou seja, Jesus nos invita à la comunhão, porque cena é comunhão. Você vai sair daqui hoje e você vai ter uma cena familiar. Essa cena você estará realizando com quem? Com quem? Com a família, com as pessoas mais íntimas, pessoas cercanas. Talvez seja só você e seu marido, talvez seja só você e seus filhos. Não importa. Mas você vai estar rodeado de pessoas com quem você tem comunhão, pessoas com quem você quer estar. E aqui quando Jesus diz, cenaré com ele, ele está falando de comunhão, ele está dizendo, eu volverei a ter comunhão contigo, eu volverei a ser parte de tua vida. Amém? Então, agora, eu quero orar por você que queira isso. O bispo, eu não estou dando lugar a Jesus em minha vida. Eu não estou fazendo o que Ele quer que eu haga, estou fazendo as coisas como eu quero. Eu não estou dizendo, haga-se tu voluntad. Eu estou dizendo, haga-se mi voluntad. O bispo, eu reconheço que estou colocando Jesus fora de minha vida, por minhas decisões, por minhas atitudes. Então, nesta noite, Jesus, Ele quer entrar. Se você abre, Ele vai entrar.